Olá! Na imensa maioria das vezes, o tratamento da lesão de cartilagem, né, ou da lesão condral, começa com o tratamento não cirúrgico. Começa com o fisioterapeuta dando força muscular para o paciente, para a articulação ficar estável, não termos sobrecarga na articulação, na lesão da cartilagem. Ganho de força, ganho de equilíbrio muscular e ganho de propriocepção, que é o equilíbrio inconsciente. Então, o tratamento inicial é esse, né, para a gente tirar a sobrecarga dessa lesão de cartilagem. Isso tendo sucesso, a gente faz a manutenção do tratamento com o educador físico, fazendo atividades físicas regulares para manter a força muscular, manter a estabilidade da articulação. Se isso não funciona, né, se a gente faz o tratamento conservador e a gente não tem sucesso, aí entra em cena o cirurgião de joelho para avaliar se existe alguma possibilidade cirúrgica. Tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre o tratamento não cirúrgico e o tratamento cirúrgico eu falo em outro vídeo. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para falar um pouquinho desse tratamento não cirúrgico. Tá? Então, em relação ao exame físico, né, como é que o paciente se apresenta quando ele tem uma lesão de cartilagem? Ele tem dor, nem sempre tem dor, mas muitas vezes tem dor. Às vezes ele só tem derrame, então é comum essa queixa, né, na lesão condral. O paciente que faz atividade física, depois da atividade o joelho fica inchado, com uma dor discreta, com desconforto mais do derrame do que propriamente dor da lesão da cartilagem. Bloqueios, né, se tiver algum fragmento de osso com cartilagem solto na articulação, o paciente pode travar o joelho ou sentir que tem alguma coisa solta dentro do joelho, né, que é o sintoma típico de corpo livre. Exame para a gente ver a lesão de cartilagem é a ressonância. Então, aqui é um exemplo de uma patela, que a gente vê aqui a lesão condral. Então, a cartilagem é o cinza, né, a gente vê o osso aqui em cima, a gente vê o limite do osso aqui em preto escuro, e esse cinza todo é a cartilagem da patela, que é uma cartilagem bem espessa. O branco é líquido, que é normal na articulação. Quando a gente vê líquido entrando dentro da cartilagem, a gente entende que existe aqui uma fissura, ou se for um buraco maior, uma erosão. Isso aqui é medido pelos radiologistas, e é interessante saber que muitas vezes a medida do exame não corresponde ao tamanho real da lesão quando a gente vai tratar a lesão. Né? Claro que a medida ela corresponde ao que eles estão vendo na hora do exame, mas quando a gente trata, a gente precisa de borda saudável, então a gente tem que debridar. E a hora que a gente debrida e retira a cartilagem ruim, às vezes a gente se depara com uma lesão de cartilagem maior do que estava na medida da ressonância. Esse aqui é o mapa T2, isso aqui não é para ver a lesão, mas é para ver a qualidade da cartilagem. Então, esse mapinha aqui de cores é para mostrar a concentração de proteoglicanos na cartilagem. Então, a parte mais profunda tem mais proteoglicanos, a parte mais superficial tem menos. Então, isso aqui é um padrão normal de uma cartilagem. Aqui é um padrão patológico, né? A gente vê que a concentração de proteoglicanos não se mantém constante. Isso não está mostrando lesão da cartilagem, não tem nenhum buraco, nenhuma fissura aqui. O que a gente vê é que a condição estrutural dela já não está boa porque os proteoglicanos já estão mal distribuídos. Tá? Então, isso aqui é interessante para fazer estudo científico, para acompanhar o uso de medicações para cartilagem e tal. Só estou mostrando porque, às vezes, o paciente aparece com isso e para saber interpretar. Então, vamos lá. Como que a gente vai tratar de forma conservadora? Aqui é só uma imagem artroscópica de uma lesão de cartilagem, né? Só para ilustrar. Primeiro item, que é fundamental, perda de peso. Então, a gente sabe hoje que o peso, além do fator mecânico da articulação, né, que ele causa, tem o fator inflamatório também. Então, quanto mais gordura no corpo, mais inflama a articulação. Então, todas as articulações do obeso tendem a desgastar mais, inclusive os dedos da mão, o pescoço, que não tem a ver propriamente com o fator mecânico de carregar peso. Então, é fundamental a pessoa perder peso por esses dois motivos, fator mecânico e fator inflamatório. Segundo item, fortalecimento muscular. Né? O paciente precisa fazer um fortalecimento específico da musculatura importante para aquela articulação. Né? No caso do joelho, musculatura do abdômen, da lombar, do quadril também são importantes, não pode esquecer disso tudo, principalmente o glúteo médio, que é um estabilizador da marcha, é muito importante para o joelho. Então, a pessoa precisa de músculos fortes, músculos equilibrados e amplitude articular. A perda da amplitude de movimento acelera o desgaste. A gente precisa de movimento para nutrir a cartilagem. Então, é muito comum no joelho o paciente começar a perder a extensão, começa a ficar com aquele joelho inflexo. Então, é bom orientar esse paciente, quando isso começa a acontecer, a fazer bastante alongamento da cadeia posterior, porque se deixar, vai encurtando cada vez mais e vai acelerar essa artrose. Se começar a fazer alongamento numa fase inicial,
consegue segurar isso. Até quando já tem um flexozinho, se o paciente caprichar no alongamento, ele consegue ganhar um pouco. Então, isso é uma coisa importante para a gente orientar o nosso paciente para ele continuar fazendo, né? Depois que ele fizer a fisioterapia ou quando se ele fizer exercício por conta própria, ele continuar fazendo alongamento posterior da coxa. Treino proprioceptivo, então isso é importante também, não adianta só ter força em um plano, né? O paciente tem que ter equilíbrio, tem que ter agilidade, né? Se a força é só em um plano, só em flexão e extensão, ele vai ter um joelho instável também, e aí vai tender a tritar o joelho, a desgastar a articulação. Então, fortalecimento, né? Amplitude e propriocepção também é muito importante. Então, esses 3 itens são os principais itens do tratamento conservador, né? E ficam a cargo do fisioterapeuta, né, o item 2 e o item 3, e o item 1 fica a cargo do paciente, que tem que se conscientizar que tem que perder peso. Se ele não trabalhar isso, ninguém vai trabalhar por ele, né? Então isso aqui eu deixo a cargo do paciente. O item 2 e 3 fica com o fisioterapeuta inicialmente e depois na manutenção com o educador físico. Medicações, né, condroprotetores. Existe uma controvérsia se eles funcionam ou não. Existem estudos que falam que ajudam um pouco a proteger a cartilagem, né? Aquela história de que o condroprotetor vai formar a cartilagem, isso aí a gente sabe que não é verdade, tá? Isso foi dito por um período, mas hoje a gente sabe que isso não é verdade. Hoje o que se discute é se ele funciona para proteger a cartilagem boa ou não. Então tem estudos que falam que ajuda um pouco, tem estudos que falam que não ajuda. Então a dúvida é, ajuda pouco ou não ajuda? Tá? Então, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu não sou muito crente nessas medicações. E aí entram, né, glicosamina, condroitina, diacereína, vários tipos de colágeno, que hoje em dia está na moda. Mas a gente tem dúvida se funciona ou não. O que funciona realmente é força muscular e perda de peso. Tá? Com protetor de cartilagem, talvez ajude um pouco. Então, o paciente que acha que deve tomar, eu oriento que tome. Mas o que não gosta de tomar remédio, também eu oriento que não tome. Então, essa como eu abordo os condroprotetores. Viscosuplementação, que a gente faz com ácido hialurônico. A função do ácido hialurônico é aumentar a viscosidade da articulação, como se fosse um lubrificante, né? Como se estivesse jogando óleo na máquina para melhorar o movimento. Ele tem como função tirar a dor, né? Deixar essa articulação mais viscosa, com um movimento mais fácil. Então, ele não forma cartilagem. Tá? E outra coisa que se discute é se a gente fizer essas infiltrações periódicas, se a gente vai proteger essa articulação para não progredir a artrose. Então, isso é uma coisa que a gente não sabe se acontece ou não. Mas uma coisa que é fato em muitos pacientes, a viscosuplementação melhora a dor, facilita o tratamento conservador, facilita os exercícios. Então, ele é interessante para alguns pacientes. Alguns pacientes não têm benefício, né? Às vezes faz a viscosuplementação e não adianta nada. O interessante é que o importante é que ela vai bem para casos iniciais de artrose. Paciente que tem artrose já mais avançada, a tendência é não funcionar. Então, a indicação é para aquele paciente que está tentando fazer um fortalecimento muscular, está sempre com dor, não está conseguindo progredir. Então, a viscosuplementação é uma boa opção para tentar ajudar o paciente a atingir o objetivo de fortalecimento muscular. E, por fim, a infiltração de células mesenquimais, de PRP, existem alguns estudos em andamento, tá? Existem estudos que falam que o PRP melhora um pouco a dor, mas, assim, uma coisa não é nada demais e também não é algo que vai proteger a articulação, que vai impedir a progressão da artrose. Então, a discussão é se isso realmente melhora a dor ou não. Então, células mesenquimais, existem várias células em estudo, a gente não tem hoje nenhum tipo de infiltração já comprovada, né, que diga, não, realmente protege, não vai progredir a artrose. Hoje existe também, se fala bastante em BMEC, né, que é o aspirado medular da crista ilíaca, né, ou do sacro, para você injetar esse líquido rico em célula mesenquimal na articulação. Então, são coisas que a gente vai saber mais futuramente, né, o tempo vai dizer se isso realmente funciona ou não, tá bom? Então, era isso que eu tinha para mostrar para você de tratamento conservador. Volto a frisar, o principal é perder peso, né, ou manter o peso adequado e ter uma boa estabilidade muscular baseada no músculo forte, né, e boa propriocepção. Então, isso é fundamental. Então, eu acho que a maior parte do tratamento da lesão de cartilagem ou da artrose, ele vai ser realizado durante a fisioterapia e depois com o educador físico. O cirurgião de joelho vai entrar em ação apenas em alguns casos que não foram bem, porque a maioria vai bem, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, espero ter contribuído. Tá? Um forte abraço.